É isso aí, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E estamos aqui, gente, com testemunho para abençoar a sua vida. O pastor Frederico Fragonar, né, para trazer realmente seu testemunho e contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né, na sua vida e através dela também, né? Porque ele é um grande homem de Deus, um pastor abençoado e que tem realmente feito muita diferença. Amém? Tudo bem, pastor? Tudo bem, Liz? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Que bom te receber aqui, pastor. Bacana. O senhor é da Igreja Batista Vale da Bênção? Igreja Batista Vale de Bênção, ali em Águas Claras e na Ceilândia. Também temos igrejas aqui no SIG, com a pastora Rosângela, e também lá em Planaltina, que a gente sempre está correndo de um lado para o outro e tentando ajudar todo mundo, né? Legal, é a mesma denominação. É a mesma denominação. Entendi. É a Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Darkson Lira, que já teve programa, inclusive, aqui na TV Gênesis. Legal, que bom. Pastor, me conta uma coisa, o senhor nasceu num lar cristão? Não nasci, Liz, num lar cristão, mas eu sempre fui muito temente ao Senhor, né? Eu lembro do meu avô por diversas vezes indo para as suas novenas, para as suas orações, para as suas rezas e me levava. Eu me recordo disso com muita clareza. Sim. E eu percebi o cuidado do Senhor na minha vida através do meu avô, através da minha família muito religiosa, mas nunca fui de lar cristão, muito pelo contrário, estive para o lado de lá, né? Quem esteve do lado de lá sabe que é meio complicado, né? E aí teve um determinado momento que não teve para onde escapar, Deus realmente me chamou. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E quando eu estive nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, por mais curioso que fosse imaginar essa situação, eu percebia Deus cuidando de mim, mesmo não sendo cristão, mesmo não conhecendo Deus. Tanto é que eu fiz o pessoal fala que é diário, mas eu não falo que é diário, não. Eu falo que é passo a passo de cada dia que eu passei lá. E por todos os dias... Você passou lá? Eu passei um ano. Passei um ano. E por todos os dias, no final daquilo que eu escrevia, do que acontecia no meu dia, ou das limitações, ou da solidão, ou da tristeza, porque imagina, um menino saiu de Formosa, Goiás, e vai para os Estados Unidos, sozinho, sem falar inglês, né? não falava nada, absolutamente nada, sozinho, né? 1998, que não tinha Zap, não tinha internet, não tinha Facebook. Enfim, tudo isso. E eu terminava as minhas publicações, os meus escritos, dizendo: Deus me ajude, Deus esteja comigo, cuide da minha família. Então, eu acredito que ali já era a graça do Senhor, com certeza, né? Ele já estava trabalhando, cercando, né? Chorava muito, né? E às vezes não sabia por que chorava, né? E hoje a gente sabe que era Deus mesmo cuidando e trabalhando na nossa vida. Que legal. E quando é que foi que realmente a palavra de Deus entrou na sua vida? Pois bem, eu estava estudando Relações Internacionais, né? Fiz Relações Internacionais, tinha um curso de inglês, nessa época eu já era professor de inglês, voltei, todo mundo que volta dos Estados Unidos vai ser professor de inglês, é o primeiro emprego, né? E eu comecei a ter essa vida de noites e boates e tudo que o pessoal já sabe, né? Muitas noitadas, muitas festas aqui em Brasília, morava sozinho, empresário. Num determinado momento, eu tinha quebrado a perna, né? E minha tia me chamou para essa igreja, Igreja Batista Vale de Bênção, e eu entrei lá de boné, né? Perna quebrada, meio sisudo. E aí essa igreja muito pentecostal, muito avivada, Deus poderosamente agindo ali nas segundas-feiras, que era a noite da vitória, tanto é que o nosso programa que era a noite da vitória. E eu achei muito estranho tudo aquilo, né? Tudo bem, até aí tranquilo. Depois teve uma missão, a nossa igreja sempre fez muita missão em BH. Quando teve essa missão, me chamaram para ir. E eu não queria ir de jeito nenhum, Liz. Não queria. E você não era assim da igreja, você tinha ido visitar só uma vez? Eu tinha ido uma vez, depois eu voltei uma segunda vez com uma namorada que eu tinha. E aí acabaram a família convidando a gente para ir para essa missão em BH. Entendi. E aí quando eu cheguei dentro do ônibus, depois de muito não querer, relutar mesmo para ir, eu falei, agora tenho que ir. E aí eu comecei a perguntar às pessoas alguns questionamentos. Imagina um menino saindo de Relações Internacionais, queria fazer um monte de questionamentos, né? E comecei a perguntar quem é Deus, o que ele faz, por que vocês têm essa fé. E aí lá na frente, no ônibus, a pastora Rosângela e o pastor Darkson começaram a cantar uma música que eu mais ou menos sabia o que era. Era aquela música, não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu me levantei, porque eu sempre fui um pouco mais pra frente, né? Eu falei, essa eu conheço. Aí eu fui lá pra frente, e aí a pastora Rosângela e o pastor Darkson falavam pra mim a frase, não há Deus maior, e eu cantava, não há Deus maior, não há Deus melhor. Pois bem,
Chegamos em BH, fomos direto para uma praça evangelizar. E eu achei os jovens muito mole. Eu não era crente, assim, achava muito mole eles entregando aquele panfleto de qualquer jeito. E eu falei, cara, não é assim, vocês estão falando desse Deus mesmo, dessa forma, de forma tão fraca, né? Acho que vocês têm que ser normal, mais, né? Vocês têm que ser mais contundentes. Peguei os panfletinhos, né, da mão deles, deixa que eu vou evangelizar, vocês não sabem de nada não. E comecei a falar e procurava as pessoas, ó, Deus lhe ama, ó, Deus pode mudar a sua história, Deus pode fazer a sua família ser restaurada. Comecei a falar sem saber por que eu estava falando. E aí eu vi um rapaz, um senhor, na verdade, um morador de rua. Ele estava encostado numa árvore. E eu cheguei próximo dele e falei, ó, eu não sei o que esse povo está fazendo, que Deus eles estão adorando, mas eu sei que o Deus deles pode mudar a sua vida. E pasme, pro meu choque total, ele começou a chorar. E aí eu não sabia o que fazer, virei pro pastor, tem um aqui. Aí ele falou, traga aqui. Eu pensava que ele ia só trazer e deixar lá e orar. Não, agora você vai orar. Eu não sabia orar, eu falei, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Saí, ainda evangelizei as prostitutas, que em BH tem muito ali, né, à luz do dia. E fui pro hotel. No hotel, o pastor Darkson pregou aquela passagem do filho pródigo, aquele que retorna. E aí a gente sabe que tem um determinado momento que diz que que o pai corre, né, ao encontro do filho. E a tradição diz que qualquer pessoa que corresse naquela época era desonrada, era uma pessoa desonrada. Aí eu lembro do pastor Dark falando assim, é um Deus que corre ao nosso encontro, chamando a desonra para ele, para que não olhassem para a nossa desonra. E aí ele perguntou, quem é que sentiu algo diferente? Eu levantei a mão, falei, claro que eu senti diferente, eu sou inteligente, senti algo diferente. Para minha surpresa, só estava eu, com a mão levantada. Aí você sabe como que é a igreja pentecostal, avivado, o pessoal dando glória, eu assustado, e me empurravam para chegar até a frente. E a cada passo que eu dava, eu falava, rapaz, vou ter que ser crente. Aí eu dava outro passo e falava, rapaz, e as festas? Aí eu dava outro passo, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Só que da metade para lá, Liz, eu não tinha mais esses questionamentos. As lágrimas tomaram o meu rosto e eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Depois disso, tudo foi muito rápido. Virei ministro de louvor, fiz missão no Rio, fiz missão em Goiânia, vim para Brasília, coordenei todo o ministério, fui presidente do Ministério de Jovens nacionalmente, viajei todo o Brasil. E aqui estou, pastoreando 2 igrejas. Sabe o que eu tô achando interessante, pastor Fred? Porque, posso chamar de pastor Fred, claro, né? Fica à porque vontade. Frederico, Frederico né? Fragonar, né? Se falar 3 vezes é batizado no Espírito Santo. E o pastor Fred é interessante porque você fez o caminho totalmente o inverso do que é o normal, né, das pessoas fazerem, né? Então, primeiro, a pessoa vai lá, aceita Jesus, para depois ela ir evangelizar, para depois ela ir numa missão. Poxa, você foi numa missão, depois você foi evangelizar na missão, para depois aceitar Jesus. A Bíblia diz que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Eu acredito que Deus nos toma e Deus nos toque e Ele age em nós. Então, eu acho que foi por aí, é por aí. Que legal. Hoje, pastor de 2 igrejas, ajudando Planaltina, ajudando a pastora Rosângela aqui no SIG. E tem quanto tempo que isso aconteceu? Tem 12 anos. 12 anos da minha conversão até aqui. Legal. Muito intenso tudo, né? Líder de jovens a minha vida toda, líder de jovens a minha vida toda. E aí caiu no meu colo o fato de ser pastor, que é uma outra dimensão, é outra coisa. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopato, boa coisa faz. Verdade. Né? E aqui estamos. Que bom. E como é que foi ser missionário na Argentina? Então, na verdade, a gente tem um grupo até hoje lá se reunindo na Argentina. A missionária Leila, que numa próxima oportunidade que ela estiver em Brasília, eu quero trazê-la aqui. Pode trazê-la. Ela, enfim, tem esse grupo lá e por 3 vezes eu estive indo lá para a gente dar manutenção desse grupo. É bom que deu para treinar um pouquinho o espanhol e, claro, como aquele povo é sedento, como a gente percebe... É em Buenos Aires? Buenos Aires. Eu andei ali por Buenos Aires e eu percebi que tem muito pouca igreja mesmo. Eles são muito católicos, né? Bem tradicionais. Um país que está afundado na crise, né? E realmente precisando muito de Deus. E a gente esteve ali por 3 vezes e já tem uma proposta de irmos mais uma vez, porque tem esse grupo que eles não largam. Eles falavam, a gente quer esse Deus, porque a gente teve um período que a gente não conseguiu sustentar essa obra, e a gente falou, procurem igrejas, tem até uma igreja
Rei dos Reis lá, que é muito grande, evangélica. A gente vai para essa igreja, seja cuidado. Mas não, a gente gosta de onde nós estamos e a gente quer continuar essa obra. E aí eu lembro que eu fui lá, a gente pregou num colégio, a gente conseguiu um colégio e se reuniu lá. Então todas as vezes que eu vou, a gente acaba se reunindo nesse colégio lá. Que bacana. E um abraço pro pessoal da Argentina. Amém. A gente sempre tem gente ligada da Argentina aqui com a gente. E você também esteve nos Estados Unidos pregando? Sim, isso, na verdade, eu recebi o convite da Revival Church for the Nation, do pastor Uriel de Jesus, da Eliane de Jesus, e eu estive lá por 10 dias em conferência, né? Graças ao meu amigo também, pastor Tarsis, que é de lá, pastor Moses, pastor Marquinho, todo mundo que está lá. E eu estive por 10 dias ministrando para jovens, ministrando nas igrejas. E como é que está lá? O que você achou, assim? Que você trouxe uma leitura, como relações internacionais, aí vamos ver. Claro. Você olhou logicamente, completa. Exatamente. Mas você tem uma leitura diferente, Eu né? voltei completamente cheio do poder de Deus, não que eu não tinha aqui, mas é porque a Revival Church for the Nations, quando eu entrei na igreja, era aquele movimento que tinha, inclusive, acho que uma transmissão pela TV Gênesis. E eles trouxeram esse avivamento, eles são responsáveis por esse avivamento de 90 para cá, né? Assim, trouxeram para as igrejas pentecostais. Então, eles têm muito isso. Eu entrei e era muito simples o pastor Uriel Jesus, e numa reunião de 10 horas da noite, ele estava lá e ele veio, pegou, eu falei, rapaz, um camarada dessa simplicidade, né? E que poder, que unção, uma coisa fenomenal, uma coisa fora do comum que eu nunca tinha visto. Os cultos lá, você entra, você sente a presença do Espírito Santo, é muito forte, é muito forte mesmo. Renovou bastante, né? Eles trabalham muito a questão do espiritual, do sobrenatural, como o nosso querido Bruno fala, né? Tudo sobrenatural, exatamente, e é muito, muito bacana. Devo estar indo agora, daqui para o final do ano, retornando lá. Legal, que bênção. E me conta uma coisa, você também canta, né? Canto. E quando é que começou? Começou como um ministério na sua vida? Ou antes de você já, né, estar na igreja, de andar com Cristo, você já cantava? Pastor? Eu costumo dizer que quem canta é minha mãe. Eu acredito que eu ministro. Não porque eu não acredito que eu canto lá essas coisas todas. Mas eu gravei um CD, alguns vão falar a modéstia do pastor, né? Não, mas eu desde quando eu entrei na igreja, eu sempre fui apaixonado por música. Legal. E Deus então foi depois da igreja, né? Que esse sonho meio que despertou. Uma vez uma profeta entrou na minha kitnet na Asa Norte, que eu morava, e falou, você toca, você canta, Eu não tanto, eu estou te vendo na igreja, por isso que eu creio nos homens de Deus, nos profetas do Senhor. Estou te vendo na igreja com violão tocando, e desde quando eu me converti, tenho estado tocando, né? E aí, já nos primeiros momentos, sempre compus, e já fiz as minhas primeiras canções, que inclusive está nesse CD que eu lancei há pouco, que é o nome do CD, Se Aproxime Mais. Legal. E as primeiras canções, desde lá do início... Que marcaram, né, essa marcaram a conversão. Que bacana, glória a Deus. E graças a Deus está tudo indo bem. E o Senhor tem sido fiel para conosco, né? Que bom. Pastor, olha, eu fiquei muito feliz de te conhecer, de conhecer um pouquinho da sua história, né, do seu testemunho. E quero agradecer. Obrigada por ter vindo aqui, né, por ter contado, né, da sua história pra gente e ter, né, com certeza trazido a unção, né, que está sobre a sua vida, né, para renovar o pessoal que está em casa nos assistindo. E tenho certeza que foi muito edificante. Obrigada, viu? Obrigado, Bispa Liz. E tentei sintetizar aqui, tem tantas coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Mas que Deus continue abençoando esse programa e a sua vida. Amém. E a TV Gênesis, e você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Você quer deixar alguma palavra para quem está em casa? A gente sempre pergunta, né, abre essa oportunidade para os pastores, né, que vem. Não sei se você preparou alguma coisa, mas tem um minutinho para, se quiser trazer alguma palavra. A gente anda completamente preparado, com né? Com certeza, sempre, né? Jesus Cristo sintetizou os 10 mandamentos com 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao seu próximo como a ti mesmo. É o tema do meu CD, Se Aproxime Mais. Quando eu estava compondo essa canção num avião, a aeromoça chegou e falou, você pode se aproximar mais, e aquilo me mostrou que nós precisamos nos aproximar mais de pessoas. Muitas vezes a gente está falando que ama Deus, mas não ama pessoas. E vice-versa. São duas coisas que precisam andar lado a lado, né? Que Deus possa
nos mostrar que, por mais seja difícil, quantas pessoas, você que está em casa, passou por tanta dificuldade, por tanta traição, por tantas injúrias, muitas pessoas te decepcionaram, mas acredite, pessoas ainda são os melhores investimentos. E nós precisamos investir em pessoas porque o reino do céu será composto de pessoas como eu e você. Que Deus abençoe. Ame o próximo, peça perdão para alguém, ligue para alguém, mande um zap. Tenho certeza que você vai estar fazendo aquilo que Deus nos direcionou a fazer. Que Deus abençoe a vocês todos. Se aproxime mais. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigada, pastor. Obrigado. Esse é o telefone, bota aí de novo, produção, por favor, Guga. O telefone que estava na tela é o seu telefone de contato. Exatamente, 98169-4598. Legal, o senhor prega em eventos, em tudo, né? Prego para casais, para crianças, para papagaio, eu prego para jovens. Para jovem. Então, aí fala de novo, o telefone é 61-98169-4598, como tá aqui na tela. Show de bola. E a gente vai agora, gente, a gente não vai para o intervalo, a gente vai, né, ouvir um pouquinho, né, do pastor Fred cantando pra gente. Só que é um clipe, certo, que você gravou. Qual que é o nome da música? Se aproxime mais. Se aproxime mais também. É o mesmo nome do CD. Exatamente. Legal. Então, a gente vai, né, adorar a Deus agora com esse grande homem de Deus trazendo louvor pra gente. Vamos lá. Show, pastor. Ah, muito legal, né, gente? O pastor Frederico, né, Fragonar, com esse louvor aí abençoado para você. A gente entrevistou ele e agora a gente vai para um rápido intervalo, porque a gente volta daqui a pouquinho orando pelos seus pedidos de oração, tá bom? O programa de hoje ainda tem muita bênção e eu quero orar por você. Não sai daí não, que a gente volta já já.